Coringa e Batman, dois lados da mesma moeda, dizem por aí. Mas essa frase, tão repetida que já virou clichê, esconde uma verdade mais incômoda do que parece. Eles não são só opostos complementares, são espelhos deformados um do outro. Os dois foram moídos pela mesma engrenagem. A diferença é o que sobrou depois da moagem. Arthur virou o caos, Bruce virou a mesma coisa, só que embrulhado numa capa e chamado de herói. Gotham nessa história não é o cenário, é personagem, é peso, é uma cidade que não bate em todo mundo do mesmo jeito, que escolhe suas vítimas por critérios que não tem nada de justo. Em Arthur Fleck, ela corrói a identidade aos poucos, tira a voz, transforma o riso, que deveria ser a coisa mais leve do mundo, em uma forma de choro. Em Bruce Wayne, ela pega o luto de uma criança de 8 anos e o transforma em rotina, em disciplina, em vício. Um vira piada macabra, o outro vira pesadelo de becos escuros. Mas, na raiz, os dois são o que sobra quando uma cidade inteira decide que você não merece cuidado. É sobre isso que vale a pena parar e pensar. Como o mesmo ambiente hostil pode transformar duas mentes traumatizadas em direção tão opostas? E por que, no fundo, elas nunca deixam de ser parecer? Arthur Fleck é, antes de tudo, o homem que só queria ser visto. Nada grandioso, nada heróico, só isso, um palhaço de aluguel que sonhava em levar alegria para as pessoas, mas que colecionava chutes literais e metafóricos todos os dias da vida. Ele vivia na base da pirâmide social de Gotham, invisível, como só os pobres e os doentes sabem ser invisíveis. Um fantasma andando entre a multidão, cumprimentando apenas pela indiferença. O que Arthur buscava era simples, e por isso mesmo, devastador quando negado. Um mínimo de afeto, um requisito de reconhecimento, alguém que olhasse para ele e dissesse que sua existência importava. A cidade respondia com um silêncio cruel, um tipo de indiferença que empurra dia após dia. Alguém cada vez mais perto da beira do abismo. E depois a risada. Aquela risada incontrolável que estoura sem aviso. No pior momento possível, sem nenhuma alegria dentro dela. Não é riso de quem está bem. É a dor física tentando encontrar uma saída, uma válvula de escape para uma alma que já não aguenta mais segurar o que sente. É o corpo gritando aquilo que a boca nunca conseguiu dizer. Arthur ri quando deveria chorar. Ri enquanto está sendo humilhado. Ri no meio da própria dor. Porque essa risada é a única defesa que lhe restou contra um mundo que nunca fez questão de entendê-lo. Ele tenta se conectar, tenta de várias formas alcançar outras pessoas. Uma vizinha, uma plateia, uma mãe que promete um destino melhor. E falha, sempre. É só quando desiste, quando abandona de vez a tentativa de ser normal dentro de um mundo que já está doente, que encontra algo parecido com paz. Uma paz estranha, seca, mas real. O Coringa não nasce de um plano arquitetado, de uma maldade calculada a frio. Ele nasce do cansaço, do esgotamento de quem sofreu em silêncio por tempo demais, da exaustão de ser pisoteado sem nunca ter tido a chance de reagir. É a explosão inevitável de uma alma empurrada além do seu limite. Isso não retira de Arthur a responsabilidade pelo que ele se torna. Ele continua sendo o autor dos próprios atos, mas é impossível ignorar que Gotham teve as mãos sujas nesse processo, empurrando cada pedaço já rachado dele na direção do precipício. Um degrau de cada vez, até a dança final nas escadas, com o rosto pintado e a plateia do mundo assistindo sem entender. Do outro lado da moeda está Bruce Wayne, o bilionário, o herói da cidade. Mas não se engane com a mansão, com o sobrenome, com as manchetes de jornal. Por trás de tudo isso, Bruce está tão isolado, tão doente quanto Arthur. O trauma de uma infância interrompida por 2 tiros numa vilela congelou algo dentro dele. Ele é, em muitos sentidos,
um menino de 8 anos preso dentro de um corpo adulto. E Gotham, para ele, nunca deixou de ser o cenário exato naquela noite. Cada rua, cada esquina é um lembrete. Ele não está bem, longe disso. Não dorme direito, evita a luz do dia, como se ela fosse uma ameaça. Mal troca palavras com Alfred, o único elo que ainda conecta a algo parecido com a humanidade. A armadura preta, a maquiagem borrada em volta dos olhos. Isso tudo não é apenas um disfarce operacional. É um esconderijo de uma mente fraturada. De uma alma que se recusa, ano após ano, a cicatrizar. Bruce canaliza cada dor, cada raiva acumulada num único vício, a violência que pratica nas ruas durante a noite. Uma violência que ele insiste em chamar de justiça, mas que, olhando de perto, tem muito mais cara de vingança pessoal contra a cidade que lhe roubou tudo que tinha antes dos 8 anos de idade. Ele se tornou um fantasma que ronda as ruas atrás de um propósito, que nunca chega de verdade. A justiça virou uma droga. A justiça virou sua droga. A noite, seu único refúgio possível. E fica a pergunta incômoda. Será que ele está de fato salvando Gotham ou apenas se afundando cada vez mais fundo nela? Do mesmo jeito que Arthur se afundou. A diferença central talvez seja essa. Arthur gritou sua dor para o mundo inteiro ver. Bruce escondeu a dele debaixo de uma capa, de um capuz e de um símbolo. E é aqui que a comparação se torna mais interessante do que qualquer discussão de bastidores sobre quem é melhor ou pior. Arthur Fleck e Bruce Wayne não são iguais. Suas histórias, suas escolhas, seus destinos divergem em quase tudo, mas os dois nascem exatamente da mesma ferida. Arthur enlouqueceu porque ninguém nunca o notou de verdade, porque a sociedade o descartou como quem descarta lixo sem nem olhar direito. Ele passa a vida inteira buscando atenção, buscando afeto. E quando não encontra nada disso, a dor represada acaba explodindo em caos puro. Bruce, do lado oposto, se esconde na sombra justamente porque a atenção do mundo o sufoca. Ele tem dinheiro, tem nome, tem mansão, tem poder, e nada disso chega nem perto de alcançar o menino que continua em algum lugar dentro dele, ajoelhado numa rua escura, vendo os próprios pais morrerem. Ele foge do contato humano, foge da luz, foge da própria vida, como se viver de verdade fosse uma traição àquela criança que ficou para trás. Cada um, na sua maneira, está preso na própria prisão emocional, construída tijolo por tijolo, pelos traumas que Gotham lhe impôs sem pedir licença. No mundo, o vilão e o herói choram pelo mesmo motivo: a sensação esmagadora de abandono, a incapacidade de processar uma dor tão grande, a busca desesperada por algum sentido no mundo que insiste em não oferecer nenhum. Arthur busca aceitação, Bruce busca vingança, mas os dois, se você raspar a superfície, querem exatamente a mesma coisa: que a dor que carregam tenha ao menos algum propósito, que não tenha sido em vão. Ambos são produtos de uma cidade que os quebrou cedo demais. E algo em cada um deles se perdeu pelo caminho e nunca mais foi recuperada. Essa é a tragédia humana que atravessa as ruas de Gotham, de um filme ao outro. Décadas de distância narrativa que não mudam nada na ferida original. Existe uma tentação natural de pensar que Bruce, o Batman, é o vencedor dessa comparação. Afinal, ele é o herói, o símbolo de esperança pendurado no céu de Gotham, certo? Mas se por muito tempo Bruce Wayne estivesse simplesmente mentindo para si mesmo, fingindo ser um símbolo de justiça, quando na prática não passava de um homem rico traumatizado atrás de vingança disfarçada de princípio. Sob esse ângulo, a reação de Arthur, por mais caótica, por mais destrutiva que tenha sido, talvez tenha carregado uma honestidade que Bruce levou anos para alcançar. Arthur aceitou a própria dor, aceitou a própria loucura e a abraçou sem meias palavras. Bruce, por sua vez, passou anos desmascarando a dele atrás de um manto, de um símbolo que o mundo inteiro aprendeu a temer, admirar ao mesmo tempo. A verdadeira virada de Bruce
o que de fato separa do destino de Arthur só acontece quando ele enxerga essa mentira de frente. Existe um momento no ápice da história em que ele estende a mão para salvar pessoas que estão se afogando, sem pedir nada em troca, sem procurar vingança nenhuma naquele gesto. E ali, alguma coisa muda de verdade. Ele deixa de ser o monstro movido à vingança que vinha sendo. Não está curado. Será ingênuo pensar isso, mas pela primeira vez ele aponta a própria dor para salvar alguém. Não para punir o mundo pelo que fez com ele. Ele escolhe a esperança de que ela vá se sustentar. Escolhe ser um símbolo de algo maior do que sua própria ferida. Arthur aceitou a escuridão e se tornou parte dela, sem resistência, sem reservas. Bruce decidiu lutar contra a escuridão que morava dentro dele, mesmo sabendo que talvez nunca vencesse essa luta de vez. São dois caminhos possíveis para a mesma dor original. E nenhum dos dois é fácil. Nenhum dos dois é limpo. E isso deixa uma pergunta pairando, que talvez seja o verdadeiro motivo pelo qual essas duas histórias continuam ressoando tantos anos depois de sua estreia. Como você lida com as suas próprias dores? Você as abraça, as se entrega ao caos que elas prometem, ou decide todos os dias lutar contra elas, mesmo sem garantia nenhuma de cura? A dor nem sempre é escolha nossa. O abandono nem sempre é escolha nossa. O trauma quase nunca pede licença antes de entrar pela porta da frente. Mas o que fazemos com tudo isso depois, isso sim pode ser de fato uma escolha. E é essa escolha, repetida todos os dias, que decide se viramos parte da escuridão ou se encontramos, mesmo no meio dela, uma forma de acender alguma luz. Gotham, no fim das contas, nunca foi mais do que um espelho enorme, sujo, encharcado de chuva, refletindo de volta exatamente aquilo que cada um de nós já carrega por dentro.